Nada te espante, a quem tem Deus nada lhe falta, nada te turbe, nada te espante, só Deus, só Deus. Nada te turbe, nada te espante, a quem tem Deus nada lhe falta, nada te turbe, nada te espante, só Deus basta. É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, Palavra de Deus, que a gente vai encontrando na Sagrada Escritura neste sábado da 28ª semana do Tempo Comum. Com ele concluímos essa nossa semana de escuta da Palavra de Deus e com a Igreja celebramos hoje também a memória de Santa Teresa de Ávila, uma santa que vivia em uma hora de complexidade para a Igreja e que buscou escutar a voz do Espírito Santo de Deus, que buscou formar o seu coração, uma mulher que não se deixou levar por arroubos religiosos, mas uma mulher que buscou estudar profundamente a Sagrada Escritura, ouvir a voz da Igreja, se deixou conduzir por pessoas sábias, confrontou-se com pessoas sábias, com homens de Deus do seu tempo, para formar bem a sua consciência. É muito importante. Não é que quem realmente sente que Deus fala em seu coração, que Deus guia a sua vida, que essa pessoa se confronte com a Igreja, que a pessoa se confronte com seus irmãos e com as suas irmãs. Sim, porque a Igreja pede de nós um ato de fé. A Igreja pede de nós um ato de fé e, sobretudo, pede de nós um ato de amor. São Paulo diz, não é, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, falando para os maridos, para as mulheres, ao momento que ele diz: maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Nós dizemos a cada domingo, né? Creio na Igreja. A Igreja é um mistério de fé, exige uma comunhão de fé. Mas a Igreja não precisa ser somente crida. A Igreja precisa ser, sobretudo, amada. E aí a pergunta para você e para mim é: nós amamos a Igreja? E o que é amar a Igreja? Amar a Igreja não é amar uma realidade etérea, perdida no espaço. Não, a Igreja é feita de rostos concretos de irmãos e de irmãs que eu tenho aqui agora, que estão ao meu lado, que estão caminhando comigo. E aí a questão é essa: eu creio na Igreja, na Igreja. Há uma expressão latina que diz assim: credo in ecclesiam, objeto direto, do qual a gente crê, eu creio na Igreja, in ecclesia, na Igreja, o adjunto adverbial de lugar onde. Onde é que eu creio na Igreja? Nela, dentro da Igreja. Não posso acreditar na Igreja fora da Igreja ou criando uma igrejinha de acordo com as minhas inspirações, de acordo com os meus critérios, de acordo com as minhas vontades, de acordo com as minhas viseiras. Porque a gente precisa acreditar na Igreja segundo a visão ampla de Deus e não com as nossas viseiras estreitas do que a gente quer para agora, para esse momento, para esse minuto. Então, em Santa Teresa de Ávila, nós temos essa mulher decidida, essa mulher de caráter, essa mulher forte que amou a Igreja do seu tempo, que se confrontou também com parte da Igreja do seu tempo, que em determinado momento precisava mostrar onde era que havia falhas em certas tendências dentro do seu próprio contexto, dentro do seu próprio mundo. Somos e devemos ser também instâncias críticas no diálogo, não é? Mostrando o que a gente pensa, o que a gente estuda, o que a gente avança
e colocando-nos abertos dentro desta comunhão profunda de fé. Ontem nós começamos a ler o capítulo 12 do Evangelho de Lucas e continuamos a ler hoje o Evangelho no capítulo 12. Hoje temos os versículos de 8 a 17. Ontem eu lembrava, né, que tinha aquela multidão que estava toda agrupada para ver Jesus e tinha gente que estava pisando umas nas outras para poder escutar Jesus. Eu dizia que isso poderia ser um retrato da comunidade, de gente que quer escutar Jesus, que quer ouvir Jesus, mas que sai se pisando uns nos outros. E a carta aos Gálatas vai dizer: vocês andam se devorando, se mordendo uns aos outros. A gente não pode pensar nunca em querer escutar a palavra de Jesus pisando no irmão, deixando de fazer para o irmão aquilo que é preciso que você faça, que você o ame. E Jesus chamava a atenção dizendo para essas pessoas que estavam ali naquela situação: olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus, porque pode ser que naquele pisa-pisa de um no outro estavam fazendo aquilo tudo por aparência. Ele diz qual é o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eu disse que isso tem que ser entendido essa palavra em paralelo com aquele que vai aparecer no capítulo 13, versículo 20, que Jesus compara o reino de Deus como porção de fermento que uma mulher mistura dentro da massa. Realmente existe uma massa aí no meio do mundo e nós precisamos ser como fermento no meio da massa, mas não com o fermento da hipocrisia, com o fermento da aparência, com o fermento das máscaras no meio da massa. Nós devemos levar o fermento do reino de Deus, que transforma por dentro a massa. E como é que você transforma por dentro a massa? Fazendo com que cada um no meio da massa se sinta pessoa. Não alguém que deve ser pisado, deve servir de escada para o outro subir, mas onde nasça a consciência de que você é pessoa, que você está em relação, e aí você sente que isso nasce como pessoa, o sentimento de pessoa, quando a gente se abre para saber que tem uma relação com Deus, uma relação pessoal. E Jesus dizia: olha, se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais de você. Deus conhece até o fio de cabelo de você, ou seja, Deus conhece o seu DNA, Deus conhece a sua história, Deus conhece a sua personalidade, Deus conhece como você é formado. Aliás, já um pouquinho antes, falando sobre a oração, Jesus dizia, não é, que esse nosso Deus é aquele Deus que quer dar para quem pede. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os filhos, Jesus dizia, né, se um filho pede pão, você vai dar uma pedra, né? Se ele pede um peixe, você vai dar uma cobra. Se pede um ovo, você não vai dar um escorpião. Ele diz muito mais de Deus. O que é que Deus quer dar? Deus quer dar para nós o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o amor de Deus. Essa sensação pessoal, essa pessoa que dentro de você informa a partir de dentro que você é amado. Nada te turbe, nada te espante. Aí a gente não precisa ter medo de nada, porque tem Deus, e essa certeza de que Deus está dentro da gente, nos acompanha. E isso dá uma efusão de uma coisa que nos primeiros cristãos chamavam de paresia, coragem. Coragem de confrontar, coragem de criticar, coragem de profetizar. E ontem, esses dias, eu dizia, não é, que ser profeta é ter essa capacidade de ler os acontecimentos, ler as coisas que estão acontecendo a partir da visão de Deus, que é amor, que é inclusão, que é acolhida, que é abraço, e não dentro de visões mesquinhas em que vai separando as pessoas, colocando gente fora. Então, esse é a tônica geral desse capítulo que nós vamos continuando a escutar. E aqui hoje, Jesus começa dizendo, né, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Se a gente sublinhar isso aqui, anjos de Deus, no mês de outubro, a gente celebrou no dia 2 os santos anjos de guarda. Eu fiz uma live sobre os anjos de guarda. Anjos é uma palavra que significa mensageiro. Então, quem traz essa mensagem de Deus, Santa Teresa de Ávila, é realmente uma mensageira de Deus para os nossos tempos. Os professores, hoje dia do professor, são como anjos, devem ser mensageiros para as pessoas. Não é? Moisés é chamado também como esse que é o anjo de Deus, que vai guiando o povo, é o mensageiro de Deus, que vai levando. São João Batista é lembrado, tem umas imagens de São João Batista que o mostra com asas de querubínicas, não é? Lembrando isso, que nós somos mensageiros. Então, Jesus diz assim, não é? O Filho do Homem também dará testemunho diante dos anjos de Deus. Então, essa palavra que a gente vai recebendo de tantos mensageiros, que diante deles a gente pode assumir
essa mensagem, porque a gente fez dessa mensagem nossa. Mas esses anjos de Deus lembram também aqui para nós esse mundo dessas criaturas invisíveis, não é? Dessa criação invisível de Deus. E aqui é um remeter-nos ao último capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 25, não é? Quando fala da criação, do momento do juízo final, não é? Que os justos vão para a companhia desses anjos de Deus. Não é? Então aqui esse Jesus que diz, quem não renegar, de quem der testemunho do Filho do Homem, do Filho do Homem também dará testemunho diante dos anjos de Deus, diante dessas criaturas que nos acompanham, que acompanham o nosso dia a dia e que a gente não vê. Jesus vai dar testemunho de nós diante deles. Então isso aqui nos remete ao juízo final. O juízo final, como a gente já falava, o capítulo 25 de Mateus vai ser sobre isso. Eu tive fome, me deste de comer, sede de beber, ou seja, como é que a gente lida com o pobre, como é que a gente lida com o irmão necessitado, como é que de verdade a gente vive o amor, é sobre o amor. Um grande companheiro de Santa Teresa de Ávila era São João da Cruz, e São João da Cruz dizia, e disse isso certamente a Teresa, no fim de tudo nós seremos julgados pelo amor. Pelo amor vivido, pelo amor praticado. E Teresinha do Menino Jesus, que viveu também dessa espiritualidade de Teresa da Ávila, né? Muito tempo depois, ela dizia, no crepúsculo da minha vida eu aparecerei diante de Deus com as mãos vazias. Com as mãos vazias, por quê? Porque tudo que ela tinha, ela deu. Tudo que ela tinha, ela aparece diante de Deus também, porque deu tudo e agora pode tudo receber de Deus. O que é o tudo que a gente vai receber de Deus? O Espírito Santo na sua plenitude, esse Espírito que vai guiando a vida de quem ama. Então aqui a gente está diante também disso, né? Agora, quem é que dá testemunho? Essa palavra testemunho, marturia, em grego, gera também uma outra palavra que é muito forte na vida dos cristãos, que é a palavra martyrion, de onde vem a palavra martírio na nossa língua portuguesa. A palavra em si significa testemunho, mas tem um testemunho por antonomasia, um testemunho realmente concretíssimo, que é a capacidade de dar a sua vida, derramar o seu sangue por causa de Jesus e do seu evangelho. Mas não é só testemunha quem derrama o seu sangue, é testemunha também quem vive o seu dia a dia sem renegar a sua fé. Você como professora, como professor, alimentando a esperança dos seus alunos, naquela consciência de que você não está ali só para ensinar, mas também para aprender e fazer com que o aluno se eduque, tire de dentro dele as suas melhores potencialidades em gestos de amor, de carinho, de compreensão. Nisso se está dando um testemunho, né? Acreditar na educação, numa pedagogia da esperança, vendo que o mundo pode ser sempre transformado. Então, é esse testemunho de que o mundo também precisa ouvir a nossa voz. Agora, aqui tem um problema que a gente precisa levar em consideração. Essa comunidade para quem Lucas escreve seu evangelho, e eu e você que conhecemos já o evangelho, a gente sabe que nem todo cristão foi capaz de dar testemunho. Um exemplo, lembra de Pedro, na casa do sumo sacerdote, quando aquela empregada do sumo sacerdote ficou dizendo que conhecia, que o sotaque dele já estava denunciando, como o meu sotaque, todo mundo diz que isso daí é nordestino. Pelo sotaque já sabe, né? Tem gente que ainda é mais profundo. Esse daí é baiano, né, bichinho? Então, o meu sotaque já diz quem eu sou. Assim também era com os galileus, o sotaque deles. O pessoal lá de cima, lá do baixo do sul, já olha, você é lá de cima do norte, né? Você é galileu, esse seu sotaque está me dizendo que você é galileu. E Pedro logo negou que conhecesse Jesus. Então a comunidade sabe que inclusive os seus líderes falharam, que inclusive os seus líderes tropeçaram. Sabe que um foi capaz de ato de violência, que eles foram capazes de ato de negar, de covardia. De um lado, violência de um lado, covardia do outro. Essas lideranças são conhecidas. A comunidade cristã não está em busca de gente perfeita, mas de gente que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, que transforma a vida da gente. Não ficar buscando gente perfeita, não. Busca gente que se abra
ao Espírito de Deus, que a obra é do Espírito de Deus. É isso que a gente precisa insistir. E o processo, e o educador é esse. É esse que sabe que aquele aluno que ele sabe, tira uma nota baixa numa prova, cai numa outra, é bom numa matéria, é melhor naquela outra, se supera, os seus pontos de força servem de alavanca para fazer levantar aquelas partes mais debilitadas dele. É uma cooperação. O educador sabe que o processo educativo é de cooperação. E nessa cooperação a gente vence a ignorância, vence as trevas e entra nessa luz que pode, só pode vir de Deus. Mas aí Jesus diz assim, ó, mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Será negado. Quem renega, não é? Quem só nega o Filho do Homem, esse também, diante dos anjos de Deus, vão ser negados. Mas olha só, há sempre essa esperança, há sempre essa palavra está sendo dita para mim, para você que estamos escutando, é o perigo que existe. Mas se a gente sabe deixar o coração da gente se transformar ouvindo a palavra, tudo pode ser diferente. O final pode ser um outro. Aí continua Jesus dizendo, todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Contra Jesus, não é? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Vamos fazer aqui uma pausa e lembrar uma coisa. Amanhã é domingo, você vai para a missa, não vai? Pois bem, amanhã quando você estiver na missa, lembre que você vai dizer assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, ressuscitado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, vírgula, na Santa Igreja Católica, vírgula, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vê como todas essas coisas vão enfiladas atrás do Espírito Santo? Negar o Espírito Santo é negar a igreja, é negar a comunhão dos santos, é negar a remissão dos pecados, que o pecado é perdoado, que você pode ir para frente. Que é negar a ressurreição da carne. Olha, o Espírito Santo e a carne. A carne não pode ser negada, porque ela é destinada à ressurreição. Vê que crer no Espírito Santo não é crer numa coisa etérea, é crer em algo muito concreto, que ganha rosto, que ganha visibilidade em irmãos e irmãs. É algo que entra na história, é a obra do Espírito Santo, é dentro da história, construindo a igreja. Portanto, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado contra a igreja, é o pecado contra a comunhão. Tem muita gente aí, às vezes, falando mal do Papa, falando mal de bispo, falando mal de padre, e não sei o que. E às vezes padre mesmo, viu? Padre mesmo, não vamos nos enganar não. Santo Agostinho teve que se confrontar com um grupo terrível no período dele, chama Donatistas. Eles se achavam a igreja dos mártires, a igreja dos puros, e criticavam quem caía, quem pecava, quem falhava, se achavam os súperes. E no meio de vocês aí tem muita cinzânia. E Agostinho dizia, muita calma, não vamos querer arrancar a cinzânia não. Vocês fazendo dessa forma, vocês estão destruindo a graça de Deus, a possibilidade de renovação, a possibilidade de mudança. Então, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado contra a igreja. Olha, isso é muito concreto para a comunidade de Lucas. Todo dia eu preciso dizer isso, né? Lucas escreveu 2 obras, Atos dos Apóstolos, que completa o seu evangelho. Olha só o pecado contra o Espírito Santo. Abre lá a sua Bíblia, no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. A gente tem aqui no Vaticano uma pintura bonita, né? Se você um dia for no Vaticano, entrando na Basílica, você fica de frente para o altar, na sua esquerda, você vai ter uma transversal lá já perto do altar principal. Na esquerda, você vai assim à esquerda e dobra, depois seguindo para frente, você vai ter uma pintura que chama San Pietro della Bugia, São Pedro da Mentira. Porque São Pedro pegou um casal na mentira. Lembra aquela música Pega na mentira, pega na mentira? Pois é, tinha gente dentro da comunidade que mentia. E a mentira é a mentira contra o Espírito Santo, que é não crer na igreja. Então, o que era que os primeiros cristãos faziam? Eles viviam na comunhão.
viviam na comunhão. E a comunhão significava não permitir que houvesse necessitados entre eles. De comunhão fraterna, era incluir os pobres. Então, eu era dono de um campo, eu vendo o meu campo, pegava o dinheiro que eu conseguia, colocava nos pés dos apóstolos, fazia caridade. Às vezes dava dor de cabeça, tinha protesto de uma pessoa de viúva de um lado, de viúva do outro. Não está sendo bem tratada, aqui está tendo discriminação por causa da nossa procedência, porque a gente que é estrangeiro não está sendo bem tratado, etc. Essas confusõezinhas. Aí nasceu o Ministério dos Sete, etc. Mas tinha um casal, que eles tinham um campo, que chamava-se Ananias e Safira. Eles venderam o campo, aí combinaram entre eles de não dar o dinheiro todo, de dizer que venderam por um preço. E mentiram. Quando Ananias chegou para trazer para Pedro aqui a oferta, não sei o quê, olha a hipocrisia, o fermento da hipocrisia, o fermento dos fariseus. Ele disse que tinha vendido por um preço. Estava vivendo de aparência. Ele podia ter dito para Pedro, vendendo assim, estamos dando essa quantidade. Mas não queria viver de aparência. Aí ele dá aquele dinheiro e Pedro, que sabia do que tinha acontecido, disse: por que é que você mentiu contra o Espírito Santo? E Ananias morreu ali na hora. 3 horas depois chega a viúva, que não sabia ainda que era viúva, Safira. Aí Pedro interroga sobre a coisa, ela mente de novo, mente contra o Espírito Santo. Ela está mentindo para a igreja, ela está mentindo para a autoridade da igreja, que é Pedro. Mas Pedro diz: vocês mentiram contra o Espírito Santo. E ela também morre. Não é? Cai ali diante desse anjo da comunidade que é Pedro, não é? Porque renegaram. Não tinha problema nenhum deles. Pedro foi alguém também que negou Jesus, mas assumiu. Eles não foram capazes de assumir o pecado deles. Não acreditaram na remissão dos pecados. Preferiram perseverar na mentira. É interessante porque Judas também vai descer essa mesma coisa. Então aqui, o problema não é o problema de se peca, de se cai, é crer que a igreja é instrumento e é espaço de mudança, de conversão, de crescimento na fé, de crescimento na consciência. Não é? Porque a igreja existe para isso, para iluminar também as nossas consciências. Então a gente aqui veio concretamente, tocou no que é a blasfêmia, o falar contra o Espírito Santo, o agir contra o Espírito Santo. Tá claro isso para você agora, né? Depois fica sempre aí fazendo essas mesmas perguntas. Que é isso? Vai lá, já viu aqui. Agora confrontamos, pomos esses dois textos. Esse pecado contra essa comunhão de amor é o pecado contra essa possibilidade de a gente se converter, de a gente mudar, porque é o Espírito Santo, vai dizer Jesus no Evangelho de João, que convence o mundo do pecado. Agora, quando você não está convencido do pecado, você não vence o seu pecado, você não vence a sua arrogância, você não vence o seu egoísmo, você não vence a si mesmo. A luta é contra a carne, contra o sangue, é contra nós, não contra eles, não contra os outros. Não é para destruir os outros, é para destruir aquilo que em nós quer eliminar os outros. Então esse pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Não é perdoado porque é o Espírito Santo que convence a gente do pecado. Se a gente não se abre a ele, não pode se deixar convencer. Não é que Deus não queira perdoar. É que o homem se renega a se convencer do seu pecado e acolher esse perdão. Crer no Espírito Santo, na ressurreição da carne, na comunhão da igreja, na remissão dos pecados, ressurreição da carne, na vida eterna. Veja aí o enfileirado de coisas que vai. Continua Jesus aqui dizendo: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Eita, coisa boa, né? Para quem é professor, para quem é professora, diz assim: eu conto com o Espírito Santo. Isso não significa que o dever de casa a gente não deva fazer, não se deva preparar. É justamente porque esse que está cheio desse Espírito Santo, não é, acolhe essa palavra de vida em seu coração, e essa palavra pode ganhar espaço agora nos seus lábios. Esse Espírito Santo que vai acompanhando a vida da gente. Eu dizia que ontem Jesus justamente
não é? Dizia que a gente não devia ter medo de quem matava a carne, não é? Então, por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito que pode nos ressuscitar, é o Espírito que nos dá a vida eterna. Mas a gente pode e deve caminhar, sobretudo numa igreja em que vive em dificuldades, em conflitos e muitas vezes em contenda. Essa igreja precisa saber que ela tem essa assistência do Espírito Santo. E aquele Espírito que ressuscitará a nossa carne é esse Espírito que suscita a palavra. Mas por que a gente não precisa ter medo? Porque o Espírito Santo vai nos dizer, se a gente se coloca naquela, hoje é sábado, né? Se a gente se coloca naquela atitude mariana de quem conserva no seu coração a palavra e medita nessa palavra dia e noite. Então, se você conserva a palavra no seu coração, medita essa palavra, automaticamente, nesses momentos e nessas horas que são conflitivas, essa palavra é suscitada por aquele Espírito que um dia ressuscitará o nosso corpo. E aí, se necessário for a gente enfrentar a morte por causa dessa palavra, se enfrenta a morte por causa dessa palavra sem medo. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, a quem tem Deus nada falta. Então, essa certeza de que tendo Deus no coração, até a morte pode ser enfrentada de uma maneira serena e de uma maneira tranquila. Não foram poucos os cristãos que derramaram seu sangue por causa do Evangelho. Agora fizeram isso sem serenidade, porque o cristão morre, mas não mata. A atitude do cristão é aquela de Jesus na cruz, que morre perdoando. A atitude de Jesus é aquela de Santo Estevão, que rezou pelo perdão dos seus matadores. Gente, o cristianismo é isso. O cristianismo não é se armar para se defender. É isso que Jesus disse. Nem com a palavra a gente deve se armar. Não deve ficar armado com a palavra. Não precisa ter medo de já ficar com o discurso todo pronto na ponta da língua para quando a ocasião chegar. Imagine com uma arma de fogo mesmo, né? Coisa. A gente está vivendo tempos difíceis, né? Muita confusão. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, que Ele nos desarme, nos dê essa certeza de que nós somos amadas e amados. Ele que vai ressuscitar o nosso corpo, suscite em nós aquela palavra que Ele fez um dia se encarnar no ventre de Maria. Que essa palavra se encarne nas nossas vidas e nos nossos corações. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Um dia abençoado para você, um sábado muito feliz e que amanhã no meio da sua comunidade você possa celebrar essa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no meio da sua comunidade. É você que é professora, que é professor, que é educadora, que é educador, parabéns pelo dia de hoje. Vale a pena acreditar na educação. Lembro de Jean Delors, com aquele seu famoso relatório para a Unesco, né? A educação é um tesouro a ser descoberto. Vamos descobrir esse tesouro da educação, vamos continuar apostando na educação, porque somente por meio de educação a gente pode ter a transformação do mundo. Não é? E Deus é aquele Deus que é o Deus educador dos nossos corações.